Eu vou chamar a reportagem, vocês vão ouvir os dois lados e depois eu quero saber a sua opinião. Uma mulher, ela está brigando pela guarda do filho. Ela é uma comissária de voo, ela trabalha numa companhia aérea e ela acabou divulgando alguns vídeos na rede social. A gente foi atrás dela para fazer a reportagem. Ela teve um relacionamento, teve uma criança e a criança está ficando com o pai. Só que ela quer a guarda, inclusive eu acho que ela trouxe o membro da família para cá para ficar com a criança. Mas por enquanto a guarda está com o pai e parece que não pode ficar com ela por causa desse serviço dela mesmo de ficar viajando de avião. Vamos ver a reportagem certinho e depois quem decide é a justiça. Mas qual a sua opinião? Você acha que a criança tem que ficar com o pai ou tem que ficar com a mãe? Aqui, ó, o assunto é bastante polêmico mesmo, hein? Coloca a reportagem no ar. No vídeo publicado nas redes sociais, a mãe desabafa após perder a guarda do filho. Você se sente no direito de querer tirar o meu filho e vir querer me difamar, vir querer falar coisas que você não tem caráter e reputação nenhuma, que você não é exemplo nenhum para falar de mim? Senhor genitor. O depoimento foi gravado e publicado pela Josiane. Ela, que trabalha há 10 anos como comissária de voo, é natural de Manaus. Mas durante uma viagem se relacionou com um homem de Maringá com quem teve um filho. Mais de um mês depois de dar à luz ao menino, ela resolveu voltar ao Amazonas com a criança para receber os cuidados da família. Nunca impedi o pai de ter acesso à criança, o pai sabia onde eu estava, com quem estava, inclusive eu passei o endereço para a mãe do mesmo. O pai nunca se manifestou em ir em Manaus visitar a criança, né? Até porque eu mesmo tenho meios para ir, tem condições para ir. Então nunca impedi esse contato, esse acesso do genitor com a criança. Mas era também muito sacrificante para mim, eu no pós-parto, ter que ficar me deslocando entre Manaus e Maringá. A comissária alega que optou por deixar tudo o que tinha em Manaus para morar em Maringá, para que o bebê tivesse contato com o pai. Mas alguns meses depois, quando ela se preparava para voltar a trabalhar, veio a surpresa. Segundo ela, o pai da criança, junto com o avô paterno, literalmente teriam arrancado o menino, na época com 10 meses de vida, dos braços dela e sumiram por 20 dias, não permitindo que a Josiane visse o bebê. E daí então foi quando começou o momento mais difícil da minha vida, que era eu não saber onde estava meu filho, que era não ter contato com meu filho. Eu só recebia mensagens dele debochando de mim, da minha dor, eu implorando para ver meu filho, ele falando que a criança estava bem, depois de tudo que ele tinha feito comigo. E foi quando a gente entrou nessa briga judicial aí sobre a guarda da criança. Na briga judicial pela guarda do filho, esse documento mostra que o Ministério Público se manifestou a favor da concessão da tutela provisória para fixar a guarda do menino de forma compartilhada entre os pais, mas com residência fixa com a mãe. Mesmo assim, a decisão da Justiça foi favorável ao pai da criança, permitindo a mulher ver o filho somente durante 3 horas por dia. É uma afronta mesmo, eu acho que é o direito das mulheres, é o direito da criança de ter um convívio de qualidade com a mãe. Então, assim, é uma decisão que deve, sim, ser reformada pelo tribunal. É nesse sentido que nós acreditamos e é nesse sentido que nós estamos realizando o nosso recurso para mandar para o Tribunal de Justiça. Na decisão que concedeu a guarda unilateral da criança ao pai, o juiz afirmou que a rotina de trabalho de Josiane não permitiria a ela dar todos os cuidados necessários ao filho. Mas, de acordo com a comissária de voo, isso não é verdade. Ela, inclusive, afirma que conseguiu uma escala especial para ficar com a criança. Na chamada escala mãe, o trabalho da comissária é de 8 horas por dia com voos mais curtos, justamente para que ela possa voltar para cuidar do filho. De acordo com ela, o pai do menino também trabalha e não fica com a criança durante o dia. O acordo que eu tinha feito com o pai, né, quando eu retornasse às minhas atividades de trabalho, é que eu ficaria com a criança nas minhas folgas e ele ficaria com a criança enquanto eu estivesse trabalhando. Como o mesmo trabalha também em tempo integral, verificamos ali da criança ficar com uma babá ou meio período numa creche, né, para dar suporte para o mesmo, né, porque até então ele também trabalha. Porém, o meu filho fica o dia inteiro na creche, o
o dia inteiro, a parte da manhã, a parte da tarde. A nossa equipe também entrou em contato com o advogado do pai do menino, que concedeu a versão do cliente dele sobre o caso. Não se trata de uma discussão de profissão e não se trata de uma discussão de gênero. Há uma coisa muito específica que tem que ser analisada, um fato muito específico. Quanto a essa questão de tirar o filho da mãe, não ocorreu. Não é verdade. Porque quando aconteceu esse episódio, já estávamos com uma ação proposta pendente de uma decisão judicial. O filho, como consta nos autos, sempre esteve com o pai, tanto na guarda de fato quanto na residência. O advogado comentou ainda as possíveis agressões que Josiane alega ter sofrido. Ela propôs uma medida protetiva. Em um primeiro momento, o juiz concedeu a protetiva tanto para ela quanto para o filho, mas ao longo, no caminhar do processo, tanto o juiz que lá trata da violência doméstica, quanto o juiz que trata da vara de família, as decisões não poderiam ser conflitantes, se chegou à conclusão que não houve essa agressão suficiente para dar essa protetiva contra o filho, tanto é que o filho permanece com o pai. Em nota, o Sindicato Nacional dos Aeronautas informou que na legislação que regula a atividade de pilotos e comissários de voo, existem diretrizes para conciliar o exercício profissional com a maternidade e afirmou ser contra práticas discriminatórias que limitam o avanço profissional das tripulantes. Repudiou também preconceitos que reforçam a violência contra as mulheres. Já a Josiane vai recorrer da decisão da Justiça e quer o filho de volta. O objetivo é recuperar o meu filho, recuperar a convivência com o meu filho, é reverter essa situação, essa decisão. O que cabe a nós, como advogado, em específico a mim, como mãe, mulher e advogada, é ressaltar essas provas, juntar essas provas e mandar para o tribunal, que é ali onde tem o desembargador que vai analisar. E eu creio que vai ser reformada essa decisão, porque não se sustenta em pleno século XXI ser negado o direito de uma mulher trabalhar e ter seu filho consigo. O assunto é bastante polêmico mesmo, tá com a justiça é quem vai decidir. Eu só vou ao vivo que tem um Mochilinho chamando, depois eu quero saber sua opinião, coloque sua opinião no YouTube para você falar. Você acha que tem que ficar com a mãe ou ficar com o pai? Ou ficar na guarda dos dois ali?